Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 81 e vamos falar sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, SSPMI, e junto aqui estará o nosso presidente do sindicato para conversar um pouco sobre, desmistificar algumas questões sobre os servidores públicos, sobre as suas atuações e principalmente amanhã é dia de eleição no Pré-Ijuí. É muito importante isso para todos nós munícipes de Ijuí. Então a gente, dando uma importância enorme para esse assunto, trouxemos aqui, convidamos e tivemos o aceite do Rogério Costa, que é o presidente do sindicato, que nos dá a honra de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre. Então essa próxima horinha aqui vocês vão ouvir muito sobre o serviço público, sobre algumas questões que estão em pauta aí, que nós vamos, eu não vou dar spoiler para vocês não, vocês vão ouvir aqui conosco nesse bate-papo que promete ser bem bacana. Prazer, Rogério. Tudo bem, querido? Obrigado, Jandir, pelo convite. Eu agradeço poder estar aqui, né? Agradecer a Deus pela saúde também. Deixar um forte abraço a todos os servidores públicos do município de Ijuí, a toda a comunidade de Ijuí que é assistida pelos serviços públicos, que são referência em qualidade em toda a região. Rogério, agora eu estava me lembrando, estava falando aqui, Rogério, tu já esteve numa Prosa Com, porém, na época que a gente fazia de rádio também, sim, né? Aqui no mesmo estúdio, aqui nesse mesmo ambiente daqui da Rádio Mundial, né? Parceria fantástica com o Bonamigo, queria deixar um abraço para ele. A gente fazia no sábado de manhã, certo, uma Prosa Com no rádio, né? Na FM. E aí a gente já tinha conversado algumas vezes, mas sim, claro que é outro momento, é uma outra pegada, é uma outra proposta, é mais rápido o assunto, né? Aqui a gente tem tempo para desenvolver as ideias. Desenvolver muito bem essas ideias aí, tá? Legal. Mas eu gostaria, diante da gente conversar, lembrar que o nosso canal, por favor, sigam o nosso canal. Se inscrevam lá no YouTube, lá, ativem as notificações, sigam nossas páginas tanto no Instagram quanto no Spotify. Quem não gosta ou quem está viajando, pode ouvir no Spotify também essas nossas prosas, que são bem bacanas, tá? Dado o recado, vamos entrar nos servidores públicos municipais de Ijuí. E aí, Rogério? O Rogério que olha, tô que nem o Faustão, que eu não deixo a pessoa falar. Desculpa, Rogério. Imagina. O Rogério que é filho de que cidade? Eu sou de Esperança do Sul. Esperança do Sul. Na costa do Rio Uruguai. Lá na Barranca. Vim com 2 anos para Ijuí. 2 anos para Ijuí? Sim. O pai resolveu vir para cá, para uma cidade de Ijuí que é referência. Claro. A Fidene em plena ascensão, né? Depois a Unijuí, para dar educação para os filhos e não errou o bote. Não errou, né? Todos São quantos filhos? São 7. 7 filhos? 7, Olha, e moram... E eu sou o único que está em Ijuí no momento, né? Os outros irmãos estão em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Penha, espalhado. Coisa linda. Todos bem, graças a Deus. Então tu já é um ijuense da Gema, praticamente? Sim, desde 2 anos, né? 2 anos, então assim, a gente cresceu na cidade, se desenvolveu na região aqui do bairro São Paulo, Burtete. Aí. E me criei no Burtete. Jogando bola ali, soltando pipa. Os campinhos, né, nas margens. Nunca fui muito bom nisso. Não era bom, não? Não. Eu gostei sempre de estudar, trabalhar. O pai sempre incentivou, né? Claro. E nos afastou um pouquinho de diversas coisas que não eram tão positivas na época, né? E hoje, muito pior. E graças a Deus deu resultado positivo. Eu espero que ele esteja satisfeito, né? Ou pelo menos feliz com a criação. É vivo o pai e a mãe? Sim, são vivos. O pai está com 79 anos. Um jovem. Né? E pulando cerca, me diga só. Mora em Penha, Santa Catarina. Penha, olha. E quando quer ir pro Beto é facinho de só. Sim, Tio Rogério, bom, tu veio para cá, te formaste em... Direito. Chegou a exercer? Eu me formei em 2007 em Direito, né? E fui aprovado no exame de ordem dos advogados do Brasil no mesmo ano, em agosto de 2007. Pegou a carteirinha. Sim. Mas assim, pela peculiaridade do cargo de agente de trânsito, que eu ocupo desde 1999, né? 99? 99. Olha. Acabaram por 3 vezes me negando a carteira que me habilita, então, ao exercício da advocacia, considerando que a atividade é típica policial, inclusive agora pelo STJ também, sedimentou esse entendimento, né? E os agentes de trânsito, infelizmente, ainda que tenham uma formação jurídica, estão impedidos de advogar. Falando em judiciário, esse fim da escala 6x1. Olha que tema interessante e polêmico ao mesmo tempo, claro, né? Imagino.
faz parte do sindicato conhecer a legislação, faz parte também acompanhar os movimentos, né, do desenvolver das normas e das proposições legislativas, né? Então, constantemente estamos acompanhando a legislação, o que pensam os legisladores, sobretudo, né? A ideia legislativa. No momento, já tem-se votos suficientes, né, para apresentação, então, de uma PEC. Parecia que não, mas, inclusive, deputados aí de oposição ou de situação, estão favoráveis, estão favoráveis. Alguns bastante críticos a respeito do tema, né? Considerando que é um absurdo, que é algo inimaginável. Mas me parece... Qual a tua posição sobre isso? Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou bem equilibrado, né? Procuro ser bem equilibrado, bem ponderado em tudo. Eu penso que o financeiro e o social têm que caminhar junto. Perfeito. Né? Então, a proposta é adequada, é interessante? Me parece que sim. Mas, é claro, temos que chegar a um consenso e um equilíbrio com o setor que gera riqueza. Né? Qual o setor que vai ser mais impactado? Eu acho que é dos serviços, né? Me parece que é o serviço, pelo que está apontando aí, bares, restaurantes, indústrias, né? Que também é prestação de serviço. E como é que tu acha que isso vai, assim, ó... Como que vai equilibrar essa conta, equacionar essa conta lá no final? Que não estoure pro usuário, para a pessoa que vai estar lá gastando? Saber, primeiro, Jandir, a carga tributária brasileira. É um absurdo. É altíssimo. É um absurdo. E aí, quando o empregador fala que o salário do empregado está muito alto, né? Eu espero que nunca esqueça que a carga tributária está elevando o custo. Exato. Os encargos sociais estão elevando o custo Brasil, que chamam, né? Esse aí agrega custos. E agregando o custo tem que transferir para alguém, e é o consumidor. E chega um momento que não consegue transferir mais. Exato. Ao ponto de que o consumidor deixa de consumir. Exato. Ou vai buscar uma alternativa àquele produto, né, ou aquele serviço. Então, eu penso que a escala 6x1, ela é nociva à saúde, isso está mais que comprovado, né? Está mais que comprovado. Sobretudo para aqueles trabalhos mais braçais. E o INSS tem uma enxurrada de laudos, atestados, afastamentos por doença de saúde, auxílio-doença. Aí entra no custo Brasil. Sim. E isso tem que ser pensado. A quantia de afastamentos por acidente de trabalho, doença ocupacional ou outras doenças geradas. Porque isso gera um custo, né? E quem paga? Somos nós de novo. Consumidor de novo. Então, se nós conseguirmos trabalhar a saúde do trabalhador, né? A saúde de forma plena, física e mental, eu tenho certeza que vai diminuir as ausências do trabalho, vai diminuir os atestados, as licenças médicas, os auxílios-doença do INSS. É um conjunto de coisas, né? Claro, claro. Tanto, Jandir, é importante a questão de saúde, que aqui em Juí nós estamos trabalhando junto com a gestão a implantação do SESMIT. Serviço especializado em segurança, medicina e engenharia do trabalho. E eu já tive vistas do projeto, é muito bom, né? Sim. É muito bom. E depois criação de CIPA. Esse SESMIT teria pessoas da medicina, da engenharia, né? Da segurança do trabalho, da enfermagem, psicologia, cuidando do servidor público. De tanto que é importante, para fins de evitar o adoecimento, as doenças ocupacionais, as lesões ocasionadas aí pelo trabalho, problemas de ergonomia e também problemas de saúde mental. A qualidade de vida que a pessoa tem, claro, né? As condições de vida. E por felicidade, o governo Andrei Barrichello estão bem inclinados, né? Tanto que já elaboraram um esboço e, se Deus quiser, ano que vem teremos. Esse cuidado e com certeza vai diminuir os afastamentos, porque vai prevenir as doenças. Principalmente, sim, né? Claro. Orientar, conscientizar o servidor e prevenir doenças. Olha que coisa extraordinária. Sim. E trazer resultado positivo no exercício da função. Vai dar uma qualificação melhor no horário, na hora do trabalho da pessoa. Mas tu imagina se a pessoa está 8 horas ali com uma dor na coluna. Não tem. Que tipo de atendimento nós queremos, né? Mas essa escala 6x1, ela atinge o servidor? Ela mexe no quadro? Olha que coisa fantástica. Alguns entendem de que se o artigo 39, se o artigo 7º da Constituição for alterado e trouxer ali que no Brasil, né, fica vedado uma jornada maior que 36 horas semanais, afeta o serviço público. De forma direta. Porque os serviços públicos estão contemplados os direitos sociais
Perfeito. Daí a Constituição garante os direitos sociais. Se ele diz que é 40 horas semanais, o que é hoje 44, né, já é uma redução. No município de Juiz já é, né? Sim. Jornada máxima, já mudou em 2001, 2002, já mudou a legislação e já são 40 horas a jornada máxima. Mas se porventura a Constituição vem e diz que são 36, vai afetar. Vai afetar de forma a trazer uma reorganização, inclusive nos horários de atendimento. Ah, é? O que poderia acontecer? Muitos nossos colegas... Hipotético, né? Hipotético. Muitos nossos colegas vão falar em obras, tá? Os nossos motoristas e operadores, que são 40 horas semanais. Tá. Vamos falar nas serviçais, hoje, agente de serviço, de higienização e alimentação, 40 horas semanais. E tantos outros servidores que têm 40 horas semanais, que são distribuídas em 8 horas diárias, né? Sim. Com intervalo, então, entre as jornadas, interjornada, que a gente chama. Vão ser 6 horas por dia, né? Ou 7 horas, algo parecido com isso, para fechar no máximo 36 na semana. Na semana. E a proposta é de 4x3, né? Claro. 4x3. E eu acho que não passa, né? A proposta é 4x3, Sim, 4x3. Porque, mas 5x2, quem sabe reduzindo para 40, para 36, vai chegar no consenso. Eu acho que o Brasil vai avançar e vai se qualificar. De qualquer forma, essa ação é positiva. Eu acredito que sim, o debate é importante. Sim. Sobre a qualidade da saúde do trabalhador e as consequências por uma jornada tão exaustiva, que em muitos casos, o agricultor, por exemplo, faz 7 por 0. Isso aí não tem, né? O agricultor não tem. E por que a aposentadoria... Ele vai de sol a sol. Sol a sol. E por que a aposentadoria é 55 para a mulher, 60 para o homem, é menor? Considera os riscos, considera o adoecimento, considera a morte. Então, nesse sentido, eu acho que o projeto vem a trazer um novo olhar e um debate bem significativo do tema. O que é a DI 2133? Que o STF julgou há pouco, né? Dia 5, eu acho. Esse tema, Jandir, é de uma importância muito, muito grande para o serviço público. Lá em 1998, nós tivemos a Emenda Constitucional 19. Olha só, 27 anos, se eu não me engano, atrás, né? Faz uns quantos anos atrás. E logo depois, alguns partidos ingressaram com uma ação judicial questionando a constitucionalidade do processo da aprovação da emenda. Levaram 27 anos para julgar, pois agora no dia 4 teve o julgamento do STF, dia 11 saiu a ata e disse é constitucional o artigo 39 da Constituição na nova redação dada pela emenda 19 de 98. Assim dizendo, não parece dizer muita coisa, né? E modular o efeito, quer dizer, eles disseram os efeitos são para frente, ou seja, os atuais servidores não sofrem o impacto disso. Mas aí vamos analisar o que dizia o artigo 39. Tá? Dizia que seria estabelecido regime jurídico único para os servidores, né? O que foi suprimido no novo artigo 39, Perfeito. Que trouxe conselho de administração organizado em classes e coisa e tal, e salários. Totalmente diferente do que previa o artigo 39. Logo, se extinguiu o regime jurídico único no Brasil. A Constituição não assegura mais regime jurídico único. E convencionou-se, tá? Eu digo convencionou porque eu sou adepto do professor Ubirajara, Casado, que é onde ele diz, gente, vocês não se estressem, não enlouqueçam. Leiam o que a decisão fala e o que a Constituição fala. Ponto. Não começa a criar coisa aí, vocês vão enlouquecer. Mas assim, o que diz então, né? E o que dá para entender, porque aí eu acredito que ainda vai sair alguns embargos de declaração. O STF vai ter que dizer o que ele quis dizer. É mais ou menos isso. Claro. Regime jurídico único. Convencionou-se, Jandir, e quem está nos assistindo, convencionou-se a entender que servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Ou seja, exclui as empresas públicas e a sociedade economista mista, tipo Caixa Federal, Correio, claro. Que são todos seletistas, né? E aí, claro, eles têm os planos de carreira dele seletista. Que é próprio. É próprio deles. Mas assim, nas administrações públicas, como o Estado, né? A administração direta, os municípios, as autarquias, né? Que é o caso do DEMEI, caso do Previjuí, o regime jurídico era único, ou seja, estatutário. Estatutário era regida pelo Estatuto, regime jurídico, né? Dos servidores públicos. Não se aplicava de forma imediata a CLT. Bem, a regra do regime jurídico traz ali as promoções, auxílio pecuniário, os regramentos, penalidades, né, processos disciplinares. Esse é a lei, no caso do município de Juí, é a 3871 de 2001. Beleza, agora vem o STF e diz, olha, desde 98, pela emenda 19, não existe mais regime jurídico único.
Isso permite aos administradores, aos gestores, aos prefeitos, aos governadores, poderem instituir outro regime que não o estatutário. E daí a gente para e pensa, daí a gente tem que começar a raciocinar, né? Claro. Quais seriam esses, então? Imediatamente, muitos já indicam SLT. SLT, porque nós temos o estatutário e temos a CLT. Mas aí o professor Birajara, ele menciona o seguinte, pode ser um regime híbrido. O STF apenas falou que não existe regime jurídico único. Sim. Ou seja, não é mais o seletista, não é mais o estatutário. De regra é o estatutário, né? O administrador, as administrações, elas podem criar seus regimes. Que tipo de regime vai ser esse? Esse que é o pensamento. Vai ser um regime híbrido entre o seletista e o estatutário? Vai ser um contrato administrativo por concurso público, né? O concurso público regido por uma forma de contrato administrativo? Não se sabe. É uma incógnita. Mas, de todos os casos, qualquer contratação por concurso público que não seja estatutário traz um prejuízo ao regime próprio de previdência dos entes, que já está bastante defasado. Sim. De regra geral, os regimes próprios aí do país, muitos deles, né, sim, a grande maioria, se encontra deficitário. Equacionado, porque claro, temos os cálculos atuariais, os resultados atuariais, né, equacionado, mas com bastante déficit atuarial. Sim. O financeiro, às vezes, também, né? No caso do município, nós não temos déficit financeiro, só temos o atuarial. Sim. E com a não chegada de servidores novos, acaba não retroalimentando o sistema. Claro. E isso é importantíssimo. Por isso que a gente preza pelo serviço público que tenha servidores de carreira. Seja pelo vínculo, Jandir, porque quando tu chega na unidade de saúde, as pessoas já chamam pelo nome. Sim. Ou na escola conhece o aluno, conhece a prática alimentar, já conhece a rotina. Servidor público tem que ter vínculo. E que muitas vezes o contratado não consegue naquele período, claro, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? E sempre o estatuto, ao meu ver, tá? Ao meu ver, o regime estatutário tem grande vantagem sobre o seletista. O seletista, todas as contribuições são vertidas para o INSS, Regime Geral de Previdência. Uhum. Com uma solução, Jandir, a respeito de uma eventual chegada de mais contratações e não concursos, isso não fala em Juiz, né? Isso de maneira geral no país. Não ter mais concursos públicos, ou se tiver, não no regime estatutário, eu penso que os que têm, e isso é uma sugestão também dos estudiosos aí do tema, é possível formar um bolo, ou em segregação de massa, um grupo fechado e se alimentar dentro do sistema, de repente no regime de capitalização, aos que já têm, impedindo a chegada de novos ou chegando os novos formando uma outra massa, né? Porque senão os regimes próprios de previdência vão sofrer muito. E veja, Jandir, e todos os colegas que me assistem e a comunidade que nos assistem, quando você fala em, vamos falar em Juiz, né? Uhum. Cada município tem o seu regime próprio e outros não têm, né? Eles vertem as contribuições para o regime geral. Vamos falar no pré-Juiz. Se não tivermos as contribuições de novos servidores chegando, ou não tiver a contribuição adequada, ele gera um colapso no sistema. E esse colapso pode gerar uma eventual extinção dos regimes próprios de previdência. No caso de Juiz, as alíquotas previdenciárias estão sendo pagas corretamente, tanto as normais quanto as suplementares, e inclusive, para que a comunidade saiba, né, que nós temos um regime próprio, como se tivesse o nosso INSS, porque as pessoas às vezes dizem, mas o que ele está falando, isso, né? Isso. Regime próprio de previdência é o sistema previdenciário municipal, no nosso caso, né, no município de Juiz. Tem o do Estado, tem aí da União também. Mas no caso do pré-Juiz, é o nosso regime próprio de previdência. É o nosso INSS melhorado, ao meu ver, melhorado do que o INSS. Quando as alíquotas são pagas corretamente, né, no caso do município de Juiz estão sendo, nós pagamos 14%, todos os servidores pagam, ativos. Uhum. O empregador paga mais 14%. Seja o poder executivo, as autarquias, né, o executivo, o legislativo e autarquias. Sim. Todos pagam 14%. E mais 2% de taxa de administração. Ou seja, nós vai para onde esse dinheiro? Vai para o pré-Juiz. E para a população entender. Todos os recursos que ingressam no regime próprio de previdência, eles são investidos. Todos os recursos. Na taxa de administração pode ser usada então, para pagamento de salários, despesas ordinárias e outras coisas. Esses 2% da taxa de administração. De regra, tem sobrado e sendo reinvestidos também, né? Porque é importante a manutenção do sistema. Claro. Então, todo o dinheiro, que é um dinheiro chamado público, diz a Margaret Thatcher que não tem dinheiro público, né? Que na verdade é dinheiro de todos, que é administrado pelo público, é investido.
E aí depende, óbvio, né, dos investimentos, a qualidade do investimento. E isso nós temos que parabenizar os nossos colegas lá do Comitê de Investimento, né, que fazem um serviço muito bem feito. Porque, pensa, a taxa Selic, quem é que ia imaginar, quem sabe os mais investidores, que ia chegar a 11,25 novamente? Sim. Pensamos em sempre baixar as taxas, mas não. Agora já está em 11,25 para os investimentos aí, a renda fixa tá bom, né? Mas para outros investimentos, quem sabe nem tanto. Sim. Então o Previjuí tem que estar conectado, inclusive nessas situações de investimento. Tem que estar ligado. Saber para onde é que vai o dinheiro. Porque o dinheiro entra mensalmente das contribuições dos ativos, né? Dos inativos, Jandir, contribui a partir do teto do regime geral, que é 7.700 e pouco. E ninguém contribui menos, tá? Quem recebe lá no regime próprio Previdência, pensionistas e aposentados, ninguém contribui a alíquota previdenciária abaixo do regime geral. Inclusive, o STF está debatendo isso, né? Estava entendendo até há pouco de que é inconstitucional cobrar abaixo. Mas só que a própria legislação traz a previsão de cobrar acima de um salário. Então, por isso que é uma ADI, é uma ação direta de inconstitucionalidade, para ver se é constitucional ou não cobrar dos inativos a contar de um salário mínimo, a exemplo do que fazem vários estados e alguns municípios. E a alíquota suplementar, e é essa alíquota que nos preocupa. E o servidor não pode de maneira alguma estar isolado disso, ele tem que conhecer. A alíquota suplementar é um valor que o Poder Executivo, Legislativo, as autarquias repassam mensalmente para o regime próprio Previdência para equalizar o déficit atuarial, o déficit previdenciário. Olha. E está em 42,08. Aí tu imagina 42,08 mais 16 mais 14. Toda essa quantia de dinheiro mensalmente é colocada no regime próprio Previdência. E por isso a preocupação, e por isso os intensos debates no passado, claro, tu deve lembrar, né? Claro. A respeito do tema. Temos déficit, mas nós temos plano de equalização. Sim. E vai dar certo, desde que o atuário calcule corretamente dentro ali das premissas, das tábuas, né? E todas as alíquotas sejam pagas corretamente e a compensação previdenciária também. É uma engrenagem. Uma engrenagem. Tudo tem que andar perfeito. E o servidor tem que ter educação previdenciária, ele tem que conhecer o seu regime, ele tem que trazer cada vez mais reforço. O Previjuí tem que ter vida longa e forte. Para isso acontecer, temos uma eleição amanhã, para a eleição dos conselheiros. Bem lembrado, Jandir, temos eleição para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração. A Lei 7050 que regulamenta isso, né, as vagas. O Conselho Fiscal é o que cuida... É o que fiscaliza, o nome já diz, né? Dentro ali da pirâmide ou da organização, né? É o que passa por eles os processos para reavaliação e aprovação. Importantíssimo. Fundamental, né? Fundamental. E o Conselho de Administração ajuda na gestão, né? Desde a política de investimentos, da contratação de pessoal, a gestão do órgão. Claro. Um órgão muito, muito importante na gestão. Quem vota e quem são os votados? Quem pode votar? Todos os servidores estatutários, concursados estatutários, tá? Contrato, CC, não podem votar, porque são todos os que têm um vínculo com a RPPS, que é o Previjuí. Então, todos esses estão habilitados a votar. E menores a partir de 16 anos assistidos, então, né? Então, ou acompanhados. Existe menores? Pensionistas. Ah, tá, pensionista. Pensionista pode votar desde que esteja acompanhado de um maior. E votados, né, também, de igual forma, são somente os vinculados ao regime. Tem um período para se candidatar? Por exemplo, eu entrei ontem na administração, concurso, eu posso já me candidatar? São os estáveis, né? Ah, os estáveis. Os estáveis. E no caso, os inativos, né, e pensionistas também podem ser candidatos, né? São quantos candidatos? No Conselho de Administração, nós temos 9 cargos. 9 cargos. 9 cargos, né? Desses 9 cargos, tem 2 que são indicados pelo prefeito, né, ou pela administração. Aí nós temos um indicado no Previjuí, que é escolha interna, né? E o restante é por eleição. É por eleição. Tu sabe quantos candidatos tem? Se eu não me engano, são 12 para o Conselho de Administração e 6 para o Conselho Fiscal. É pouco? Ou é bastante? Não, é interessante porque o sistema que foi criado para instituir as vagas garante vagas para o magistério, né? Garante vaga para o DEMEI, garante vaga para a Câmara, para o Previjuí e para os inativos. Esses 5 grupos, né? Cada grupo, então, vai ter os seus candidatos. Pode ter os seus candidatos, né? Pode ter, eventualmente não tendo, pode haver a nomeação, então, pelo Poder Executivo, né? Ou pela administração.
E ainda tem 2 vagas que são dos servidores ativos vinculados ao Pré-Viju. Então, todos os outros servidores que não estão nesse grupo concorrem a essas 2 vagas. E também os que estão no grupo. Essa é uma questão interessante que nós vamos tratar ao longo dos anos. A eleição é onde? No sindicato? Amanhã. Lá no sindicato? No Pré-Viju. No Pré-Viju. Na rua 14 de julho, no lado oposto ali da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, em diagonal com a Assembleia de Deus. Diagonal. Todos os servidores no Pré-Viju, na rua 14 de julho, em diagonal, então, a Assembleia de Deus. A adesão é grande de votação? Olha, teve pelo que eu soube, né, eu concorri a vez passada, fui eleito, então, conselheiro pelo quadro geral, vamos chamar assim, né, pelos servidores ativos, para o Conselho de Administração, onde eu ocupo meu cargo, então, até hoje, né? E concorrendo, então, à reeleição. Nesse mesmo cargo? Nesse mesmo cargo. Nós tivemos, se eu não me engano, 1.058 eleitores. Olha, mais de 3 mil. Metade. Então, a abstenção é enorme, né? Cerca de 30% apenas foram votar. E eu não sei, Jandir, se é porque as pessoas não têm interesse ou não conseguem ir. Falta de informação, de repente... Não que não chegue a informação, mas falta de interesse pela informação. O que representa um Pré-Viju. Pode. Eu acho que assim, a educação previdenciária nós temos que trabalhar mais. E mostrar para eles a importância que é um regime próprio, porque é um assunto mais pesado, de repente de difícil entendimento das pessoas, talvez seja isso? Eu acho que nós podemos ter didática para abordar o assunto, sabe? Mastigar mais. E fazer oficinas e bem tranquilo as pessoas conseguem compreender. Porque é a vida do servidor ali. Sem dúvida. E após vida, né? Exato. Principalmente após vida. A pós-vida laboral, né? E após vida, no caso da eventual pensão por morte. Exato. Nós temos que conhecer o sistema, nos apropriar disso. Isso é nosso, né? Sim. É nosso regime próprio. E o prefeito Andrei, ele é muito tranquilo nisso. Ele disse, olha, pessoal... Inclusive, eu integrei uma comissão que fez análise do sistema previdenciário e eu era presidente dessa comissão. E nós elaboramos, em conjunto com mais de 30 colegas nossos, né, todos qualificados, uma proposta de reforma previdenciária municipal. Ele disse, isso é de vocês façam e apresentam. E aí, claro, teve todo o contexto ali de pré-eleição, né, pré-eleitoral e ano eleitoral, e acabou não sendo aprovado. Eu acredito agora no ano que vem... Mas ele sempre foi muito solícito, né, em relação... as questões previdenciárias, tanto que tem servidor no secretariado, servidor do quadro, né? Eu acho assim que em muitos aspectos ele é muito tranquilo, sabe? Sim. Muito tranquilo. Ele dá autonomia para os servidores gerenciarem suas situações próprias. Isso facilita bastante. Muito, né? Porque nós temos, principalmente a secretária Márcia, e eu espero inclusive que ela fique como secretária. Fica secretária Márcia. Eu gosto muito da secretária Márcia. Primeiro, ela é servidor de carreira. Sim. Ela conhece o servidor público. Ela conhece mesmo o servidor público. Né? Com quase 30 anos de casa ela deve ter aí. Ela conhece os servidores até pelo nome. Então, ajuda muito isso nos processos, nas carreiras. Nós temos umas metas bastante significativas para melhorar os padrões salariais, sobretudo dos serviçais, motoristas, telefonistas, operários, um grupo que recebe abaixo do salário mínimo. O prefeito Andrei tem olhado com carinho para isso. Um olhar assim, muito cuidadoso para isso e no ano que vem vamos cuidar disso. Né? Nós tratamos disso, né, com ele e acredito que conseguiremos vencer mais essa etapa da valorização salarial dos servidores. Até eu ia entrar nesse tema contigo, porque a administração do prefeito Andrei, ela focou bastante auxílio à alimentação, promoção horizontal também. Sim. Algumas questões que a gente pode dissertar sobre, né? Sim. Eu trabalho desde 99, né? Então, assim, sempre tive um ótimo relacionamento com os gestores. Perfeito. Né? Ótimos gestores. Mas o governo Andrei Barrichello, o Barrichello também, né? A gente tem um acesso, conversa, uma pessoa extraordinária. Então, vamos cuidar de pessoas, né? Então, eles cuidam de gente. Isso, para mim, é fundamental. Nós, do sindicato, cuidamos de gente que cuidam de pessoas. Exato. Tu imagina um serviço público de qualidade, entregando, olha os índices do IDEB, olha a saúde pública, destaque. Sim. Nós temos gargalos, temos situações reconhecidas, inclusive pela gestão, sem dúvida. E nós, do sindicato, vamos procurar sempre apoiar. E na eventualidade, passar alguma crítica também, né? Feedback construtivo. Sempre visando a construção, não tenha dúvida, né? Não destruir. Nós não somos oposição e não somos situação. Nós somos apartidário e suprapartidário. Nós precisamos de todos, né? E nesse sentido, se a gestão tem o entendimento de que é uma qualidade do serviço cada vez melhor,
chegar à excelência do atendimento, nós também queremos. Na excelência do atendimento com o servidor valorizado e qualificado, o resultado vai ser cada vez melhor. Claro. E que bom que nós podemos ter esse diálogo e vamos construir cada vez melhor. Sim. Esse auxílio alimentação, vamos pontuar. O auxílio alimentação, ele deu um baque legal, né? Eu acredito que nós dobramos o valor no governo do Andrei, né? E agora estamos aí para R$550 esse mês, esse ano, né? E vamos buscar na pauta salarial aprovada em assembleia junto à diretoria e os membros. Inclusive para férias. Esse ponto eu vou chegar, tu vai ver que espetáculo isso, Jandir. Estou ansioso. Não? Que bom. Então assim, ó, estamos trabalhando isso, né? Já foi aprovado em assembleia junto com a nossa diretoria, e deixo um grande abraço para a tia da diretoria, que é atuante, que vem junto e que entende o processo. Perfeito. Que vivemos um novo sindicalismo. Não é o sindicalismo de pelego, que aceita qualquer coisa, mas também não é aquela oposição que tudo está errado. Sim, está tudo errado. Não, nós queremos construir um serviço público cada vez melhor. E quem ganha? Todo mundo. Todo mundo, a comunidade que ganha com isso, e o servidor se sente melhor, tem um ambiente melhor de trabalho. Perfeito. Vale alimentação. No pedido que nós fizemos, já conversamos inclusive com o prefeito Andrei, em outras ocasiões, nós queremos buscar um valor de R$800 para esse ano. Uau. Eu espero que se consiga, né? O pessoal me diz, mas o prefeito aqui de Bozano deu 1.100, deu 8%. Eles não têm regime próprio. Vamos lembrar disso, eles não têm regime próprio. Nós temos que pagar as alíquotas complementares, as suplementares, as alíquotas normais também aqui. E isso para nós é muito importante. Isso não podemos abrir mão, de maneira alguma, para ganhar um pouco a mais. Não. O cobertor é curto. Jandir, eu acompanho a Receita Pública, né? Pela minha formação e pela minha obrigação também, né? Perfeito. Acompanhei a LDO e ali está exposto e está para todo mundo assistir, né? LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, lei de... já está ali as despesas e receitas onde foi aplicados os recursos, tudo. Dá para ver o despesa de pessoal. Sim. Nós conhecemos o limite e comprometimento, conhecemos a lei de responsabilidade fiscal também, sabemos até onde pode ir. Por isso que com tranquilidade a gente pode conversar. Claro. Né? Sentar numa mesa e dizer, bom, as receitas do crescimento foi X, beleza, e agora partimos para onde? Valorização salarial, auxílio alimentação, né? Uma melhoria, sim, claro. A requalificação dos setores. Com responsabilidade, porque acaba, se tu abre demais de um lado, tu estoura do outro. Sem dúvida. E a cidade precisa se desenvolver. Perfeito. Então tem que ter sempre um ponto de equilíbrio. Sim. Nós estamos defasados. Isso o próprio prefeito Andrei Barrichello reconhece. Em questões salariais, assim, várias categorias estão defasadas. E por isso que nós vamos dar esse avanço ano que vem. Essa semana estive conversando com o vice-prefeito, já me deu carta branca para seguir as conversas com a secretária Márcia, e nós venceremos. Principalmente o pessoal dos serviçais, antigos serviçais, aí confiem, tenham fé em vocês, no sindicato, nós venceremos, pode ter certeza. Olha. Auxílio alimentação. Isso. Nas férias, foi algo extraordinário. E aí o pessoal diz, foi o Costa que conseguiu. Não fui eu, né? Não fui eu. Eu tenho o poder apenas de unificar forças, de canalizar o entendimento para um objetivo, né? E tem uma interlocução. E, mais detalhe, Jandir, o mais importante, gestor nenhum, patrão nenhum dá algo se o empregado não trabalha bem. Claro. Isso é resultado da qualidade de vocês, servidores públicos. Do serviço público sendo entregue cada vez com mais qualidade. Aí quando eu chego para tratar um assunto junto com a diretoria, né, um grupo da diretoria para levar uma demanda do sindicato ou dos servidores, nós somos sempre bem recebidos. Porque lá na retaguarda ou lá entregando o serviço público tem um servidor dedicado. Sim. Um servidor que a comunidade está feliz. Não fica fácil para um sindicato daí? Claro. Se a administração qualifica o servidor, valoriza o servidor, busca melhores estruturas, ampliar escolas, ampliar postos de saúde, trazer condições de trabalho, EPI. Trazer EPI, relacionamento, que é fundamental, sim, né? Sim. Muito mais do que máquinas, e quando nós precisamos de relacionamento interpessoal, o servidor entrega um produto de qualidade, um serviço de qualidade para a comunidade. Você sente ouvido. E aí quando eu vou buscar alguma demanda, se não vamos ganhar, se não tiver como não ganhar, né? Exato, assim exatamente. Eu penso. E vai dar certo. Nós teremos aí um 2025 maravilhoso. E essa promoção horizontal? Sim, promoção horizontal é uma demanda séria de vários servidores que não pertencem ao DMEI, né? Ou de todos os servidores que não pertencem ao DMEI, não pertencem à Câmara, porque a exemplo do DMEI e Câmara, eles têm um anuênio na promoção horizontal, né? Todo ano eles têm um acréscimo de 2% no vencimento básico.
E nós, do quadro geral, vamos dizer assim, inclusive o magistério, nós temos uma promoção horizontal por letras, que começa na A, que todo mundo ao ingressar no serviço público ou estatutário, né, sai então da letra A e chega na letra F, com interstício de 5 anos até a letra D e 6 anos na E e na F. Então, assim, é um tempo bastante longo para te subir um pouquinho na carreira. Mas o mais delicado nisso tudo é a ocupação das vagas. Estão dispostas um percentual, isso na Lei 2669, no artigo 28, estabelece a previsão dos percentuais. E aí, quando nós chegamos num determinado percentual e já tem servidores ocupando e não avançaram, além de eles não avançar, ainda tranca o caminho para os outros subir. Aí o servidor diz, eu tirei 100, sabe que um servidor tirar 100? É assiduidade, competência, bom, tem 10 critérios, né, no boletim de avaliação. Eu tirei 100 e não ganhei, não fui promovido, em razão de não ter vagas. Então a nossa sugestão para a administração, o nosso pedido, a nossa demanda é nós estudarmos em conjunto uma promoção horizontal de 2% ao ano, assim, semelhante a que tem no DMEI e tem na Câmara, com um diferencial, que a administração deve qualificar e capacitar o servidor. Ou seja, tem palestra? Tem, o servidor tem que participar. Tem curso? Tem, o servidor tem que participar. Roda de conversa, psicólogo tem que participar. Não participou, diminui seu ponto. Boa. O que pode levar, inclusive, a não promoção. Perfeito. Alguns criticam. Sempre vai ter a crítica, né? Para dizer, quem não quer não sei o participar de quê, nada? não vai ser promovido. Nosso entendimento é esse. Ou a administração não deu o curso. Bom, se não deu, daí por culpa da administração, promove todo mundo. Sim. Agora, se deu, a justificativa tem que ser bem grande para não participar. E tem dado, tem feito. Nós estamos retomando isso. Sobretudo na saúde e na educação, tem bastante disso. Em outros setores está um pouco mais defasado, mas nós vamos retomar também, tenho certeza disso. Perfeito, imagino que sim. Com essa, a presidência do sindicato tem eleição em? Eu fui reeleito agora, em março, para mais 4 anos de presidente. 4 anos? E já era assim, 4 anos, a gestão? Eram de 3 em 3. Era de 3 em 3. Nós mudamos o nosso regime para 4 anos, para justamente para acompanhar a eleição, sim, a eleição. Do prefeito, no Isso, caso? O Pré-Vigi também seguiu, né, dessa maneira. Eram 13 e agora a eleição agora isso é melhor? 4 anos. Eu acho que dá um tempo maior, né? Entendo que dá um tempo maior para fazer as programações, os planejamentos e ver a conclusão de várias metas. E eu imagino que até o andamento nas conversações com a própria gestão. Porque tu imagina trocar lá no meio do caminho, troca o servidor, a presidência, de repente tem um pensamento um pouco diferente. Sim. Penso que sim. Porque olha só, quando a gente já conhece o gestor, né? Conhece os secretários, conhece o nosso grupo de trabalho, sabe até onde nós podemos flexibilizar, né, ou endurecer. Isso aí transmite uma certeza maior na execução. Claro. Né? Então nós temos metas de médio e longo prazo? Temos, claro que temos. E nós não podemos descartar. Curto prazo são só as revisões gerais anuais. O restante é tudo um processo, né, que a gente vai construindo, vai melhorando, vai aprimorando e precisa de estar os sócios engajados, a diretoria também compenetrada nisso, né, e a administração entender nosso pensamento. Sim. A Unimed, que é a parceira do sindicato? Nós não tem convênio? Não temos. Não tem convênio? Não, nós não temos. A prefeitura tem o FACEM, o Fundo de Assistência, né? Perfeito. Que tem hoje como fornecedor de serviços médicos a Unimed. Perfeito. Que, diga-se de passagem, tem bastante servidores, né, que usam esse serviço. E é bom? A Unimed é excelente, né? Olha o IP. Sim. O IP, os colegas que têm IP, ou pelo esposo que trabalha no Estado, estão penando. Não tem médico credenciado. Quando encontra o médico credenciado, não encontra a instituição credenciada, os valores subiram bastante, algumas instituições se descredenciando. Daí te diz, tem ou não tenho? Tem, mas vai ter que pagar. Mas se eu tenho, tem que pagar? Como é assim? Não, eu não atendo mais pelo IP, ou o IP paga muito pouco. E realmente está pagando então, pouco, assim, né? Hoje, com certeza, a Unimed é referência em saúde, né? O hospital, o atendimento, tudo. O HCI também, né? Sim, claro. HCI Saúde, inclusive o plano HCI Saúde, a Unimed comprou, né? É? É da Unimed. Olha, então, não sabia disso. Sim, e nós temos lá no sindicato vários, não dá para chamar de plano de saúde,
mas nós temos convênios de saúde, que nós temos o HCI, né, que claro. O Manchini, um abraço para o Manchini, está nos assistindo, o pessoal lá do Bom Pastor, temos também convênio, nós temos com as clínicas, o Dontomed, temos várias clínicas a uso, que o sindicato, que os senhores podem nos procurar também para aderir. Como alternativa ao serviço público, né? Claro. Que é de qualidade. Claro. Isso retorna porque o servidor, tendo um bom atendimento, com certeza ele vai atender muito melhor na ponta lá onde trabalha. Sim. Inclusive, nós pensamos numa possibilidade, e alguns entendem de que ferem alguns princípios, né? Mas o servidor poderia ter uma prioridade nos atendimentos médicos. Digamos, eu não estou me sentindo bem, é atendido mais rápido para poder voltar ao trabalho. Isso vamos tentar conversar com o secretário Márcio, que também gostaria que ficasse na Secretaria da Saúde, né? Que também é um profissional bom. E junto com o secretário Cláudio também. Quem mais gostaria que ficasse lá? Olha, eu me dou bem com os secretários. Me dou bem com os secretários. Ele que era chefe de gabinete do prefeito da bem. O Jandir também. Por favor. Não, mas assim, ó, nós temos uma qualidade de secretariado, né? Sim. Do lado humano, do lado do atendimento, da atender as demandas. Eu acho bem importante. Isso é bom, né? Se eu pudesse votar, Cláudio, Márcio e Márcio, eu estaria já reeleito. Eu Jandir. Tô brincando. Que bom. Costa, mais alguma coisa que tu gostaria de pontuar, que gostaria de lembrar também? Tu sabe que aqui a casa está aberta para ti. Sim. Para ti e para todos os servidores, né? Mas tu tá na ponta. Eu agradeço, né? Tem tantas coisas assim para a gente tratar, tantos assuntos importantes, né? Dizer para a comunidade, cuide bem do servidor, né? Trate bem o servidor que está lá na unidade de saúde, na educação. Por favor. Porque é fundamental o entrosamento que esse servidor tem contigo que está assistindo, com a comunidade que está assistindo. Ele quer prestar o melhor serviço público. Se tem exceções, não são a regra, por nome já está dizendo que são exceções. Claro. Assim como tem na iniciativa privada, nós não temos servidores com a qualidade necessária, né? Ou que não dedicam a qualidade necessária, mas nós temos excelentes, a grande maioria dos servidores atende com excelência. Trate bem o servidor e o servidor com certeza vai continuar tratando melhor a comunidade. Sabe que é isso que eu gostaria de levantar contigo, porque muitas vezes essa relação população-servidor, principalmente o público, porque nós também somos servidores públicos, sim. Óbvio que numa outra categoria. Sim, os agentes públicos. E a gente sente que muitas vezes a população cobra de uma forma, geralmente, quando não é assistida, né? Quando não se tem mesmo a possibilidade de dar aquela resolutividade que ela gostaria. Sim. Né? E muitas vezes tu é achincalhado ali. Sim. Muitas vezes tu Está estigmatizado o servidor, né? Mas nós vamos mudar essa ideia. E em Juiz, sobretudo, cada vez mais prestando o melhor serviço, atingir a excelência na entrega. E situações pontuais não pode ser generalizado, né? Exatamente. Vamos tratar desses assuntos aí com seriedade e venceremos juntos. Porque pontuais, assim como tem o doutor, o profissional, o mecânico, todas as profissões têm as pessoas boas e as pessoas que não são tão boas, são profissionais, né, que não trazem na excelência, né, coisa assim como tem no serviço público. Sim. Também. Às vezes existe E também existe muitas vezes a pessoa que não está num bom momento naquele dia, tanto a pessoa que está atendendo, mas aí vamos fazer uma meia-culpa, quanto a pessoa que está levando, lá, está com um problema para ser resolvido. E muitas vezes o não que ela recebe ecoa nos ouvidos dela de uma forma muito ruim. E ela devolve de uma forma pior ainda. E aí está feito. Se me permite uma parte, o não, ele tem um embasamento. Claro. O servidor público, ele tem o princípio da legalidade como foco. Sim. Né? Impessoalidade, legalidade. Impessoalidade. Se porventura ele te diz que não, tem que haver uma justificativa. Por isso que os atos administrativos, eles têm que ser motivados, né? Seguindo esse entendimento. Essa premissa. De que se você diz sim, por quê? Se diz não, por quê? Porque ou você diz um sim inadequado, o Tribunal de Contas te pega. Exato, o sim é tão prejudicial que o sim. Claro, por isso o sim ou não. Tem que ter equilíbrio, tem que agir dentro da legalidade e buscar sempre prestar o melhor serviço. Perfeito. Eu tenho grande alegria e eu quero deixar um abraço aos meus colegas agentes de trânsito. Por favor. Os agentes de trânsito, 25 anos fizemos, né, neste ano. Anos. Vamos para 26 já o ano que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês, viu, que executam aí com zelo, dedicação às tarefas todos os dias. A Polícia Viária, agora como a Constituição denomina. Tu trabalhou na rua? Sim, eu coordenei o setor viário, inclusive
a minha formação básica em Direito, né? Depois eu fiz especialização em Direito Administrativo, depois fiz especialização em Gestão Pública e, por fim, eu me formei em Engenharia de Tráfego. Um estudioso. Para se dedicar exclusivamente ao trânsito, que é a minha paixão, né? O trânsito, muito. Sinalização viária, engenharia de tráfego, melhorias do fluxo, então, racionalidade. Melhoria do fluxo. Melhorou bastante com esses binários, né? Tu sabe que assim, ó, isso já desde mais de 10 anos atrás já tinha o plano diretor de mobilidade urbana, né? Ele está sendo implantado. Então muitas pessoas dizem, o governo Andrei, não é. Isso já tinha sido estudado, elaborado, organizado. É claro que situações que já faz um certo tempo tu tem que reavaliar. Né? Reavaliar se realmente está bom, se não está. Mas vai do gestor querer fazer ou não, executar ou não. Sem dúvida. Por mais tem um estudo. Não, a lei não obriga, né? Não obriga a colocar um páreo no lugar certo. Exato. Porque também tu tem que... teve coragem o prefeito. Precisa, porque né? mudar, por exemplo, a 19, eu cito duas, a 19 e a Bento, que foi... Sim. Foi cobrado fortemente. Sim. Porque a 19, porque isso, aquilo. Eu moro ali perto e eu sei o quanto era ruim tu entrar na 19 para acessar a Rua do Comércio. Tu abrir e fechar umas 6 vezes a sinaleira até tu chegar na ponta ali. Hoje tu tem 3 pistas. Andando reto, sentido norte-sul. E a Bento, sentido sul-norte. E nesse aspecto eu quero parabenizar o Biratã Ertal, foi nosso secretário. Parabéns pela apresentação do Plano de Mobilidade Urbana, na época, um trabalho em conjunto com a Unijuí, onde nós auxiliamos também nos estudos e elaboração. Foi fantástico. Sim. Agora, claro que nós precisamos de revisão, sem dúvida. Um plano, todos os anos sofre modificações. Nós precisamos. O trânsito é mobilidade, então é necessário. E claro, se alguma medida porventura não está muito boa, tem que se reavaliar, então, quais são as situações que fizeram acontecer isso. E se porventura for necessário retroagir, não tenho dúvida que o gestor tenha a capacidade de retroceder para melhorar. Isso é perfeito. As pessoas, muitas vezes, elas conseguem fazer isso, né? Eu consigo, tu consegue, nosso prefeito consegue, todo mundo consegue buscar, né, esse entendimento que muitas vezes, às vezes, a gente não é assertivo 100%, a gente erra. Sim. Né? Olha as rótulas, Jandir. Né? Quando chegou as rótulas aqui no governo do Valdirec, era salvação. Polêmica, não, mas uma polêmica, com essas tranqueiras no meio da rua, não sei o quê. A primeira rótula que colocamos em 2004, lá na esquina da Esponqueado, e era acidente e coisa e tal, depois não se entenderam. Hoje as pessoas entendem como uma solução barata, prática, né? Agora tem que haver o respeito. Claro. Tem gente que acha que chegou primeiro tem a preferência, não é assim. Geralmente quem pensa assim bate. O direito é quem está circulando na rótula, por isso tem que chegar sempre com segurança, reduzindo a velocidade, parando se necessário. E tratar as pessoas com gentileza. Se cada um tiver gentileza no trânsito, diminui 50% ou mais dos chamados acidentes, que muito, na verdade, não são acidentes, né? São lesões ao patrimônio. Sim, e eu vou dizer que não é fácil, né? Tu conseguir manter, porque a gente vive numa loucura diária. Né? Cada um com os seus corres, cada um com as suas corridas, com os seus problemas, com os seus acertos. E muitas vezes o trânsito é uma selva. Uma selva, eu digo que são pessoas que estão munidas, muitas vezes elas estão munidas com uma arma, que é o carro. Né? E às vezes, dependendo da forma como tu está dentro desse carro, tu pode usar essa arma tanto para um benefício, te deslocar desse tal lugar para tal lugar, como também para brigas, para bater o carro e infinitas outras coisas. Tudo vai do teu pensamento e como tu está levando enquanto pessoa, né? Por isso que a saúde mental é fundamental, né, Costa? E viver em coletividade não é fácil. E não é fácil, mas implica em respeito, né? Claro. Viu? E falando em acidentes de trânsito, deixar um abraço pro pessoal do SAMU. Ganharam uma medalha agora, né, do governo do estado, na unidade básica, espetacular. Um abraço a toda a equipe do SAMU, viu? Representaram muito bem em Ijuí, parabéns pelo trabalho. E a comunidade sabe que se precisar do serviço, temos profissionais excelentes lá nas unidades de atendimento. Costa 2028? Não, eu não tenho vocação para política partidária, não me sinto hoje, tá? Não me sinto, eu gosto de ajudar. Eu sou um servo, né? Jesus, o maior de todos os seres, né? O próprio Deus encarnado, trouxe a humildade. E no reino dele, o maior serve o menor. Então, nesse sentido, eu procuro ser também. O Costa é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Se tu encontrar ele lá às 3 da tarde, em qualquer lugar, tu vai ver a mesma pessoa. Obrigado, gente. Dessa forma, obrigado, Costa, pelo aceite, obrigado por estar aqui conosco. Sempre à disposição. Dessa forma, a gente encerra mais uma Prosa Com, número 82. Desejo a todos uma ótima semana,
que seja uma semana profícua de muito trabalho e que a gente consiga, no final dela, olhar para trás e de colocar a cabeça no travesseiro e dizer: vencemos, não pisamos em ninguém e estamos aqui bem, vivos e prontos para curtir um final de semana bacana. Uma ótima semana para todos aí, um bom feriado no meio da semana, né? Que um bom feriado esse, não pelo feriado, mas pela data que foi colocada, né? Consciência Negra. Uma ótima semana, nos vemos segunda que vem, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.